Genial. Obrigada a todos os painelistas por nos darem essa injeção de otimismo e logo no início aqui do nosso evento. E esse vai ser o tom da Era do Diálogo 2021. Afinal, a retomada já começou e o objetivo desse evento é te ajudar a estar pronto para atender da melhor forma os seus consumidores. E o Roberto vai estar novamente conosco logo mais para apresentar os ganhadores do prêmio A Era do Diálogo. Isso mesmo, ainda hoje, às 4h15, vamos saber juntos quais foram as empresas que mais se destacaram nesse desafio de colocar o consumidor no centro, alcançando assim os melhores índices de resolutividade. E falando em destaque, o nosso próximo painel vai trazer líderes do setor que mais foi demandado nesse último ano, é claro, a saúde. Veremos agora como a inovação está mudando o jogo de relação entre beneficiários e empresas da saúde privada e também vamos saber se devemos nos animar com o futuro desse setor. O diretor de conhecimento do Grupo Padrão, Jacques Meir, vai mediar essa discussão com os nossos convidados. Fernando Capês, diretor executivo do Procon São Paulo. Márcia Fernandes, superintendente de gestão do cliente da Seguros Unimed. A Sheila Mittelstadt, sócia-diretora e Head Life Sciences e Healthcare da KPMG. E também com a gente, Rafael Figueroa, CEO do portal Telemedicina. Você acompanha agora comigo o painel Consumidor no Centro da Saúde. Mais digital, menos regulada e a custos mais acessíveis. Vamos dar início ao nosso debate procurando dar um pouco de contexto sobre o momento atual. Estamos vivendo um período no qual a telemedicina e outras tecnologias, como, por exemplo, monitoramento à distância por relógios conectados à internet, orientações preventivas, né, funcionam como ferramentas que, juntamente com novos medicamentos, inclusive agora as vacinas para a Covid, procedimentos de alto custo, pressionam, talvez, o bom atendimento e a necessidade das pessoas de poderem ter acesso aos melhores serviços de saúde. São assuntos que estão no centro desse debate hoje na atualidade, seja saúde pública ou seja saúde privada. Mesmo no caso da saúde pública, os custos também causam muita pressão sobre os orçamentos públicos. O que se observa é que esse acesso à saúde tem um custo, e ele provavelmente, em muitos casos, não está exatamente ao alcance de mais brasileiros. O que, por exemplo, pode se refletir num baixo número de beneficiados hoje no sistema privado. Acredito que menos de 25% da população brasileira hoje é atendida por essas operadoras. A questão é a seguinte: será que essa digitalização pode ganhar volume e relevância e tornar a saúde mais acessível para os brasileiros? Gostaria de saber a sua opinião, Márcia. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás nesse debate, né? Eu acho que tem uma questão que a pandemia nos trouxe uma visão de aceleração de uma série de coisas, né? Eu acho que a forma como a gente encarava fazer atendimento e saúde, ele tinha um caráter presencial, o one-to-one, e a pandemia veio e quebrou todo esse paradigma. Acho que a partir daí, desse plano de aceleração, onde as companhias tiveram que se reformular, repaginar em forma de atendimento, e às vezes a gente se prende muito na questão do serviço assistencial, mas tem todo o administrativo da contratação, do pós-vendas, da regulação, das obrigações documentais, que elas foram todas revisitadas. Então, dito isso, e considerando que esse plano de aceleração fez com que as empresas se movimentassem, eu não tenho dúvida que o futuro que a gente vislumbra é de um reposicionamento de como oferecer saúde para o brasileiro, como oferecer saúde para essa população. Eu acho que hoje nós já começamos a discutir aspectos que nós não discutíamos antes da pandemia, ou se discutíamos, éramos muito tímidos. Acho que a forma como a gente enxergava isso era muito cautelosa, porque a gente sempre tem a questão regulatória, que a gente respeita demais, e a questão cultural, né? Acho que a questão cultural também, acho que influencia muito nesse espaço que a gente vai dando em termos de evolução. Então, sim, acho que
a forma como a gente está vislumbrando esse futuro de reposicionamento, de elaboração de novos produtos, eu acho que tem várias portas se abrindo aí para esse futuro. Sheila, por gentileza, como que você, dentro de uma consultoria, obviamente com uma visão bastante global, por força das circunstâncias da empresa em que você atua, como que você hoje enxerga este panorama do acesso à saúde e da intensa digitalização? Complementando a fala da Márcia, né, na verdade, a pandemia, ela impulsionou o que não era regulado, tornou-se aí um canal comum de acesso, que é a parte de telehealth. Com isso, novos players de saúde globais começaram a olhar para o mercado brasileiro com um interesse gigante, né, em instituir telemedicina aqui no Brasil. A gente tem feito, por demanda reativa, inúmeros projetos de análise de players locais brasileiros, onde operadoras do Japão, Austrália, querem adquirir esses players aqui no país para entrar em telehealth fortemente, entendendo ser um nicho de negócio que oportuniza uma receita absurda e sem volta, porque essa questão de omnicanalidade ou canais digitais praticamente vai se tornar obrigatório e um hábito por parte do consumidor. Lógico que a depender de cada faixa etária, o modus operandi de utilização, a facilidade, ou como a Márcia disse, o one-to-one é ainda muito, né, aquela questão de ir ao médico, de ter o contato físico, para algumas faixas etárias, principalmente a população de idosos, ainda é algo bastante requerido, né? Mas, no geral, uma grande faixa da população se viu aí muito beneficiada com esses múltiplos canais, né, digitais, e a navegação dos nossos pacientes ou beneficiários, consumidores de saúde, se torna muito mais fácil dentro do sistema de saúde, seja ele em qualquer âmbito, né, ambulatorial, clínicas, com a exceção das terapias que precisam ser aí realizadas em loco, a maior parte dos atendimentos, até a devolutiva de exames laboratoriais, tudo isso pode se dar em âmbito digital. Inclusive, a gente tem falado muito disso para o controle das doenças no geral, que já se fala há muitos anos, mas agora se torna uma realidade de fato, que é a questão de promoção e prevenção à saúde por meio de uma série de wearables, né? Então, assim, a gente tem aí uma série de plataformas que facilitam a vida do paciente e a utilização nesses canais. Uma Big Four de consultoria, como todas as demais aí, elas têm sido muito chamadas para instituir e modelar novos negócios na cadeia de valor de saúde, né? Então, seja no intra-hospitalar ou fora do hospital, que a gente fala inpatient e outpatient, a demanda vem vindo e vem acelerada. E muitos business plan para a instituição de canais digitais, inovação e transformação, incluindo a indústria farmacêutica. Tá? A indústria farmacêutica, que antes se ligava muito em oferta de produto, hoje se liga muito em oferta de serviço, tendo um portfólio mais abrangente de acesso aos pacientes, junto com os hospitais, junto com as clínicas, junto com os laboratórios. Então, até a indústria entrou nessa onda e está surfando essa questão mais forte de canais digitais, alavancando seus programas de suporte ao paciente, enfim, a farmavarejo cada vez mais olhando para dados e fazendo match de necessidades de pacientes específicos para medicamentos específicos, encaminhando para médicos especialistas. É quase que, a gente brinca muito que tem um Netflix da saúde aí surgindo, né? Então, é bastante interessante e rico, uma discussão que daria para a gente aqui se alongar bastante, citar vários cases de exemplo, e que vieram, inclusive, de fora do país, e estão simplesmente sendo um cola aqui para o Brasil. Guarda aí, porque daqui a pouco a gente vai poder tentar trazer essa correspondência entre o que acontece no plano internacional e no plano nacional. Eu queria voltar para você, Rafael. Você estava, a partir do contexto, querendo explicar um pouco justamente dessa capacidade de fazer o digital, tornar a saúde, pelo menos privada, mais acessível para as pessoas. Por favor, Rafael. Perfeito, Jacques. E muito bons comentários da Márcia e da Sheila. A gente já vem de um processo anterior a isso, porque a gente trabalha com telemedicina desde 2013. Então, já existiam marcos regulatórios anteriores, mas eles eram muito pautados no médico a médico. Então, é um clínico geral acionando um cardiologista, o clínico geral acionando um neuro, e assim por diante. Esse trabalho a gente já faz no Brasil inteiro, em torno de 30 milhões de pacientes nesses últimos 8 anos. E o que mudou
além da regulação, né, que as colegas comentaram, eu acho que teve uma grande mudança de mentalidade. E isso, com certeza, foram 10 anos em um, por causa do Covid, e acabava acontecendo uma certa orquestração de mercado ali, muito hospitalocêntrica, era muito focado na demanda e no conselho de médicos, né, e muitas vezes a demanda do paciente sendo reativa. Então, o que acabou acontecendo agora não é só o fato de que os pacientes precisavam ser atendidos à distância. A gente teve uma explosão de demanda no passado de médicos que, imagina, você é um cardiologista, tem ali a sua carteira de 1.000 pacientes que você já atende há anos. Aquele cardiologista muitas vezes está no grupo de risco. Então, mesmo o médico do consultório particular não pôde mais ver os seus pacientes. Então, na verdade, inverteu a demanda. A gente recebeu muitos pedidos de consultórios particulares que precisavam de uma ferramenta de telesaúde para continuar atendendo aquela carteira de vidas que eles tinham. Então, precisou partir do médico, mesmo nesse momento agora de pandemia, que teve toda essa pressão da população precisando, se não fosse essa mudança de mentalidade da classe médica, não teria acontecido, e precisou de uma crise, né, uma calamidade mundial aí para isso acelerar. Agora que está permitido por legislação e a população está podendo falar direto com os médicos, exige todo um outro processo realmente de capacitação, porque muitos desses médicos ainda estavam no bloquinho de papel, ainda estavam muito acostumados com os processos manuais, e agora eles precisam fazer, por exemplo, um elemento que existe do presencial, que é a propedêutica, é você escutar a respiração, ver como o paciente está, ter aquele contato. Fazer a telepropedêutica é um desafio para o médico. Ele precisa ouvir a respiração ali no microfone do celular, precisa, dependendo do ângulo que ficar a câmera, reparar como que está movimentando o tórax do paciente. Então, a gente tem programas de EAD para capacitar à distância tanto o profissional de saúde que está na ponta quanto esse médico, mas é todo um desafio cultural de adoção. Isso chegou, coincidentemente, junto com a LGPD. Né? A LGPD já estava em trânsito para ser implementada, né, em agosto do ano passado, e aí chegou junto com a pandemia. Então, além de toda a preocupação de ter que virar digital do dia para a noite, ainda existe essa pergunta. Eu estou preparado para a LGPD, como um consultório, por exemplo, fazendo todas essas consultas online? No começo, antes dos aplicativos estarem já liberados, os médicos começaram no ano passado a usar o WhatsApp, a usar o Skype. E aí é aquela dúvida, o médico pode usar uma ferramenta internacional para trafegar dados privados de paciente? Eram todas dúvidas ali que com a LGPD ficou mais específico. Foi bom ter vindo essa lei, porque agora a gente tem uma pauta, tem um guideline, né, para seguir. Então, nesse ponto, eu achei realmente interessante. Então, teve muito rápido essa mudança, e o que a gente está vendo agora é, com certeza, uma grande resolutividade dos problemas na consulta, na teleconsulta. Se eu olhar a minha base agora, pegar os últimos 18 meses, em torno de 85% dos casos estão sendo resolvidos sem o presencial. 85% resolve na teleconsulta. E o que a gente notou com isso? Que aquelas filas de 12 horas no hospital, em média, 85% das pessoas não deveriam estar lá. Isso poderia estar sendo descentralizado para atenção primária, para médico da família, mesmo pré-pandemia. E o que a gente vê agora é essas ferramentas permitindo essa descentralização. Então, está tendo um empoderamento agora do médico da família, porque agora ele consegue falar direto. E aí, um elemento que eu acredito que falta nesse link é a questão da interoperabilidade, que agora é mais importante do que nunca. Porque uma situação você não tem o seu histórico, aí você tem que levar aquela pastinha com os exames, né, para ter o histórico de uma unidade para outra. No mundo presencial, isso até é viável. Então, o nosso trabalho dos anos anteriores, que era muito ligado à interoperabilidade, que era exame, laudo, o que a gente fez agora é, quando lançou o app, teve que ter essa premissa. Todo o histórico do paciente tem que estar integrado no aplicativo. Porque aí o médico que vai fazer a consulta, ele vai correlacionar o laboratorial, o clínico, se já teve uma cirurgia, e isso acaba sendo muito mais assertivo. E o que a gente vê como um benefício extra é que agora sim é possível fazer o cuidado baseado em valor, né? O famoso value-based care, que se não tem a interoperabilidade, se você não consegue mensurar, não tem como fazer essa nova forma de pensar. E acaba sendo da forma anterior, que era muito ligado na produção, por exame, por consulta. Agora não, com essa ponta a ponta, realmente é possível fazer uma gestão de saúde populacional, manter as pessoas saudáveis e não só cuidar dos casos agudos de doença. Essa é a maior transição que a gente está vendo acontecer. Peixe, como que vocês no PROCON estão enxergando toda essa dinâmica e toda essa transformação muito bem exposta pelos nossos colegas aqui? E o que isso impacta em termos de defesa do consumidor, claro? Em primeiro lugar, o PROCON não é contra o progresso, ele é a favor. Tudo que puder facilitar o acesso do consumidor, no caso paciente, a uma justiça mais, a um tratamento de saúde
e, consequentemente, uma justiça nessa área mais rápida, mais eficaz, mais barata, mais imediata, é claro que tem a simpatia e o apoio do PROCON. O PROCON não é ideológico, o PROCON é técnico e ele é pró-mercado. Ele entende necessário que as técnicas evoluam. Se o paciente puder fazer uma consulta à distância, um tratamento clínico à distância, os próprios exames, talvez com a tecnologia que vier a ser providenciada também, claro que nós seremos a favor. O problema, portanto, não é se, mas como. Como vai ser feita essa capacitação? De que maneira os pacientes terão acesso no direito que é o mais importante de todos da área do consumidor, que é o direito à vida e à saúde? Como o paciente terá acesso ao tratamento eficaz. E o PROCON vai fiscalizar isso. Ou seja, a eficácia do tratamento. Se existe algum tipo de promessa, de oferta que é feita, mas não pode ser implementada. Nosso trabalho é mais, não é tanto de execução, como muitos aqui se encontram. Nosso trabalho é de acompanhamento, supervisão, fiscalização, tomar cuidado para que esse tratamento sendo gravado, os dados sejam preservados, não haja uma devassa desses dados, tomar cuidado com quem vai armazená-los para que não sejam vazados. De acordo com a LGPD, são considerados dados personalíssimos. Aí você sabe, a multa é de 2% do faturamento anual, limitada a 50 milhões. Então, nós recebemos isso com bons olhos, são técnicas modernas de gestão, talvez consiga otimizar o tempo do médico e permitir que ele atenda mais pessoas, bom para o médico, bom para o paciente, bom para o sistema. No momento que é feito também eletronicamente, à distância, é possível um maior controle online, registrado, dos exames que são realizados. Sabemos que muitas pessoas encarecem o custo da saúde, submetendo-se aos mesmos exames em vários locais diferentes, em curto espaço de tempo. Isso vai permitir também um controle. Então, com relação ao PROCON, nossa atuação se restringe à expectativa e ao acompanhamento, torcendo para que dê certo, rogando para que sejam tomadas todas as cautelas para que haja o mínimo de desvios na prestação do serviço, porque estaremos, claro, prontos para cumprir a nossa missão nos termos da lei de proteção do consumidor. Gostaria de enfocar agora uma questão que é sensível dentro do assunto sensível que é a saúde, principalmente quando a gente fala, e isso impacta também a saúde pública, né, que é sempre a questão da pressão dos custos. Uma vertente, inclusive defendida por alguns especialistas, é que, acho que o Rafael tocou um pouco en passant nisso, né, ou seja, da questão da sequência, da orientação, por exemplo, por exame, por consulta, por internação e assim por diante, ou seja, de que o foco estava muito no custo de cada procedimento e não na saúde definitivamente orientada ao cliente, ou seja, partir do centro do cliente e daí retornando para que as empresas pudessem fazer, tomar ou seja, promover inovação no sentido de gerar ofertas mais compatíveis hoje com a realidade da população, particularmente a brasileira. Sheila, o que você pode dizer, a partir dessa visão global que vocês têm, sobre como tornar a saúde privada mais acessível a uma população com as características da brasileira? Ou seja, que tipo de input que você pode nos dar, que você possa compartilhar para a gente poder tentar trazer um pouco de equilíbrio a essa discussão? Então, já que tem se discutido demais a questão de acesso, né? Só se fala em acesso, tanto no público quanto no privado. E pensando no setor privado, logicamente que acesso só se dá com planos de saúde
que a gente anteriormente chamava mais populares, baixo custo, né, e que muitas vezes eles têm uma cobertura mais no nível só ambulatorial, né, mais de consultas, tal, e aonde que pega? É a hora que você precisa de uma internação de fato, de um procedimento cirúrgico, né. Então, o consumidor, ele está muito atento, né, ele entende, por exemplo, que ele pode ter um cartão de saúde que dê acesso a um X número de atendimentos mês, a uma plataforma onde ele tem um atendimento de uma equipe multiprofissional de saúde ali diretamente por tele, mas ele sabe os limites, né, disso, no sentido de que se há uma agudização do quadro, inevitavelmente ele cai para dentro, muitas vezes, se ele está pagando no privado um produto só de acesso em telehealth, mais baixo custo para ter acesso, na agudização do caso, ele vai precisar de um hospital e muitas vezes acaba indo para o setor público, né, que se retroalimenta nessa cadeia. Então, é muito válido que existam os produtos, sim, de acesso para que a população, né, tenha aí uma cobertura mínima e tenha mais facilidade de ter os seus cuidados de saúde dentro do âmbito privado, dentro da saúde suplementar. Um ponto de alerta que a gente faz é só a questão da continuidade do cuidado quando os quadros são mais complexos e exigem procedimentos de alto custo. Se a pessoa já entra num plano desse, sabendo que ela, de alguma forma, tem um histórico familiar, genético, um pouco mais complexo, ela deveria saber que, em algum momento, ela vai acabar caindo para dentro do SUS, que é a nossa realidade no Brasil, que é um modelo muito bom, mas que muitas vezes a dificuldade no acesso existe. O que o Rafael comentou é uma verdade, o Brasil caminha para uma mudança muito grande de pagamento de serviço para pagamento por performance, né? Então, a maior parte da cadeia de saúde está se movimentando para pagar os provedores de saúde de acordo com a performance. O que é performance em saúde? É o quanto nós, enquanto usuários do sistema de saúde, saímos bem de um tratamento médico, que a gente fala que é um bom desfecho clínico. Sem dúvida nenhuma, essa é uma tendência que a gente também, do nosso lado, dos nossos estudos, observamos, né? A busca pelo desfecho e a avaliação pelo desfecho, né? Exato. Então, assim, não adianta a gente, hoje, o que o consumidor tem que estar atento? Eu quero ter acesso à saúde privada. Então, eu preciso pensar não só no acesso facilitado ali na consulta, né, que a atenção primária é maravilhosa para isso, os médicos de família conseguem olhar o paciente de uma forma mais holística, né, a saúde integral, mas eu sempre preciso estar atento ao passo 2, ao meu desfecho clínico, ao sequenciamento do tratamento, né, as terapias necessárias, que a gente chama de linha de cuidados sequenciais, né? Então, o olhar não pode só ser fechado, né? Dentro de uma necessidade muito basal que a gente tem ali. Eu não quero ficar só rendida no sistema público, eu preciso também ter um acesso privado, mas ótimo, tenha consciência da limitação que existe dentro do contexto, né? Se quer uma consulta rápida, você vai ter, e sem nenhum problema, muito bem, assim, o preparo, como o Rafael comentou, os médicos estão se preparando para atender nesse contexto, né, eles entendendo a anamnese que se fazia do paciente, o exame clínico, né, os sinais, você consegue, por videoconferência, fazer muita coisa, e fazer muito diagnóstico bom, né, então isso é verdadeiro. O que a gente tem que se preocupar é com a questão do desfecho clínico e do sequenciamento disso, né. Mas os planos estão começando a ficar mais acessíveis. Esse ano, por incrível que pareça, o plano individual nem reajuste acho que vai ter, por conta de toda a inflação médica, ela deu aí uma travada, né, por conta da pandemia, né, então o que a gente chama de VCMH, que é a inflação médica, a variação de custo médico hospitalar, ela diminuiu, porque houve uma diminuição de tratamentos eletivos, né, e, de alguma forma, o plano individual vai acabar ficando sem reajuste esse ano, o que ajuda bastante quem está utilizando do plano, né? Então, você veja que tem muitos movimentos muito interessantes e novos acontecendo aí. Do ponto de vista de defesa do consumidor, Capês, como que vocês estão acompanhando todos esses movimentos, essa incorporação de tecnologias e essa proposição muito bem colocada pela Sheila, da avaliação por meio do desfecho, ou seja, da performance que o laboratório, que o médico, que o hospital tenham em cada procedimento? Bom, é claro que nós entendemos que se trata de uma obrigação de resultado, não de uma obrigação de meio.
É obrigação de meio, claro, cirurgias extremas, como uma cirurgia para tentar salvar a vida de uma pessoa em iminente perigo, você vai fazer o que é possível. Agora, exames, isso tem que ser entregue exatamente aquilo que é prometido. Entregue com qualidade, com correção, de maneira adequada. O PROCON sempre está aberto à conversa, sempre está aberto a novas tecnologias, tudo que puder facilitar a vida do consumidor. Hoje não se concebe mais que, por causa de burocracia, por causa de fila, por causa de problemas de aglomeração de uma determinada unidade hospitalar, seja retardada a prestação do serviço. O PROCON analisa a qualidade do serviço como um todo. Como é a prestação desse serviço? Claro que nós estamos aqui numa batalha, também fiscalizando o valor dos reajustes dos planos coletivos, que entendemos que são reajustes acima do necessário, além do que é necessário para a cobertura das despesas, mais o lucro das empresas, mas não é esse o ponto aqui do debate. O ponto do debate é a qualidade do sistema da telemedicina, que tem amplo apoio do PROCON. Evidentemente, nós não podemos nos comprometer com um olhar benevolente na hipótese de falhas. Então, é necessário que o sistema privado de saúde, sabedor de todas as vantagens que existem, mas também dos riscos da execução da prestação de um serviço defeituoso, que ela se acautele. Se não me engano, foi o Rafael que disse, é necessária a capacitação. Não dá para lançar um produto que é muito bom, que a gente vê com ótimos olhos, sem que haja uma capacitação, sem que seja verificada a adequação desse serviço a determinadas práticas. Não dá para fazer teleconsulta, telemedicina, teleexame para determinadas áreas. Então, tem que ouvir os especialistas, as pessoas que conhecem o funcionamento do sistema de saúde, médicos, para autorizar. Aqui funciona, aqui não funciona. Porque a publicidade, a informação de como o serviço vai ser prestado, tem que ser uma informação completa, precisa, clara, adequada e ostensiva. Tem que cobrir ao máximo todos os detalhes. Tem que informar sobre as margens de imprecisão do serviço e dos resultados. Fazendo isso, e não colocando para situações de risco em que uma eventual falha na prestação do serviço possa comprometer a vida ou a saúde do paciente para nós, consumidor, não vejo problema. É muito mais uma questão de planejamento, capacitação e cautela do que propriamente de ser contra ou a favor da ideia. Nós somos, repito, a favor. Auguramos que seja executado com eficiência. Não é nossa obrigação executar. Nossa obrigação é supervisionar e fiscalizar. Não podemos trocar de lugar com o prestador de serviço. Mas estamos prontos aqui para olhar com bons olhos e fiscalizar com rigor. A princípio, nada contra. O que está colocado em pauta aqui, eu queria primeiro o comentário da Márcia e depois do Rafael, é justamente a questão dos acordos, ou seja, existe um acordo tácito entre o prestador de serviço, né, entre a operadora de saúde e o seu cliente. E o que se coloca aqui é que esses acordos precisam ser cumpridos da melhor maneira possível para que não haja assimetrias de expectativas, nem, evidentemente, a partir de informação que não tenha sido bem compreendida. Como que vocês enxergam isso? Quer dizer, dentro da Unimed, evidentemente, a Seguros Unimed faz parte de um grande sistema, né, com centenas de cooperativas, apesar da seguradora ter um modelo de negócio um pouco distante do sistema cooperativo, mas como vocês enxergam justamente essa questão de oferecer o melhor acordo no melhor nível de compreensão para poder ficar em linha com a expectativa dos clientes, Márcia? Então, Jacques, eu gostei muito da fala da Sheila e do Rafael com relação à questão da capacitação e à questão da disponibilidade do que a gente oferece para o consumidor. Eu acho que a Seguros Unimed é uma seguradora dentro do sistema Unimed, são mais de 300 cooperativas espalhadas no Brasil,
E eu acho que tem um ponto que eu acrescentaria ao que foi dito, que, assim, hoje, cada vez mais, se já não era fato, hoje está se tornando muito, muito forte essa percepção, que é a questão da venda de consultoria, da venda certa, né? A gente percebe, como nós somos uma seguradora voltada para o mundo pessoa jurídica, eu não vendo plano individual, eu vendo plano pessoa jurídica. Às vezes a gente se depara com compradores que falam assim, olha, quantos hospitais vocês têm? Quantas clínicas vocês têm? Eles querem números de serviço para a doença. E hoje a gente está percebendo que essa modelagem ela está perdendo força e esses contratantes estão começando assim, olha, o que você tem para me oferecer para eu gerar saúde para a minha empresa? Então, num processo de venda consultivo, a gente começa a estabelecer perspectiva e expectativa aproximadas. Então, entre o que eu ofereço e o que eu estou esperando. Se eu só espero quantidade de rede e não quero discutir, olha, meu público tem características diferentes, minha indústria tem características diferentes, se eu não elaboro esse debate antes de efetivar a venda, eu posso estar te oferecendo algo que você efetivamente não precisa. Isso eu falo com relação aos estipulantes, que normalmente são heads de RH, né, que sentem as dores dos seus colaboradores. A gente fala de corretores, que são intermediários no processo, que participam dessa arena, então, a venda, eu acho que ela também está precisando mudar o seu conceito para que a gente, de fato, ofereça aquilo que aquela empresa precisa, aquela empresa necessita. Por outro lado, aquelas que já compraram, elas já perceberam que elas precisam mudar o mindset dela com relação a alguns aspectos básicos que a gente ainda não ultrapassou no Brasil. Por exemplo, quando você vai até uma empresa e diz que você tem programas de saúde, mas, ao mesmo tempo, a empresa tem dúvidas sobre dar livre acesso a abordar os seus colaboradores, você fica numa sinuca de bico. Você oferece o programa, mas fica à deriva daquela empresa ter um bom cadastro dos seus colaboradores, e eu estou falando de um país que tem algumas indústrias que elas, infelizmente, nem o cadastro correto dos seus colaboradores elas têm. Ela às vezes, assim, construção civil, onde tem deslocamento de obra de um lado para outro, ela não localiza seu colaborador, ela não sabe qual é a atualização cadastral dela. E ela diz, tá, mas não, eu quero saber se tem hospital naquela cidade que eu estou fazendo a obra. E não é isso. Porque só o titular está naquela cidade, a família dela, daquele titular, está em outra localidade, e ele não consegue geolocalizar isso. E é uma necessidade que ele tem, o estipulante tem. Então, a gente precisa, e a gente tem percebido uma mudança de mindset com relação a esses estipulantes, começando a perguntar, tá, me fala mais sobre esse negócio de programa de saúde, me fala mais sobre esse médico de família, porque a balança para equilibrar custos para as operadoras de forma geral, tem sido um desafio diário, constante, né? A gente não sabe ainda o que vai vir pós-pandemia, quais são as sequelas, quais são as novas exigências e necessidades que esses consumidores vão precisar da gente. Então, tem uma porta ainda muito fechada, ainda não está muito claro quais são o pós-pandemia, o que virá de demanda para essas operadoras. E tanto que a gente já está começando a montar grupos de debate para ver quais são as sequelas pós-pandemia que a gente vai precisar cuidar, ou se antecipar para cuidar desse consumidor. Então, acho que tudo isso, acho que acrescenta a esse debate, né, e que eu acho que vale a pena, que é meio uma continuação da pergunta anterior, mas que eu acho que a gente precisa também tocar nesse assunto quando a gente fala de saúde no Brasil. Muito bons pontos você colocou, né, e você justamente abordou essa questão da simetria de expectativa. Aquilo que o proponente está à procura é aquilo que vocês podem oferecer como melhor alternativa para eles. Você concorda, Rafael?
Com certeza, vou comentar um pouquinho de custo e dessa medicina baseada em desfecho, né? Primeiro, em relação ao custo, pegando o link na fala da Sheila, muitas pessoas, a população em geral, imaginou o quê? Que ano passado foi muito dinheiro para a saúde. Eles acham que os hospitais estão nadando em dinheiro. E não foi a realidade. Nos primeiros 6 meses, teve queda de faturamento de até 80% de muitos clientes nossos grandes. Porque tudo que era eletivo, cardio, onco, as pessoas pararam de atender. Teve um grande represamento, inclusive, dessas doenças que não eram agudas, né, dos crônicos, que deixaram, inclusive, de fazer quimioterapia muitas vezes, porque estava com medo de ir até a unidade de saúde e contrair o Covid. Então, essa represa toda, ela está chegando agora. Vários casos crônicos, cardiovasculares, que, se tivessem sido endereçados no ano passado na frequência normal, não estariam com essa piora que está acontecendo agora. Muita metástase, a gente está detectando em câncer, enfim. Teve um impacto aí e muita inadimplência. Então, na verdade, foi um desafio para o sistema de saúde, onde todo o eletivo ficou parado e muita inadimplência veio disso. Então, não estou nadando em dinheiro como a população em geral acredita. Está sendo um grande desafio, sim, de alocação e até de eficiência. E aí, como isso se liga no desfecho e na questão, novamente, da eficiência, o que eu percebo? Que hoje exige uma grande ineficiência pela forma que o sistema está construído, né? Então, vou dar um exemplo privado e um público. Inclusive, vou dar um exemplo privado da própria Unimed, que é a nossa cliente em várias singulares. Eles mostram para nós a diferença quando é uma clínica, um hospital da Unimed que verticalizou, aí a Unimed está cuidando não só como seguradora, mas também está cuidando como prestadora, versus um hospital, uma multiclínica, que é um dono que não tem nada a ver com a Unimed. O que acontece? Esse dono da clínica, ele também é um clínico geral, e ele tem um interesse em fazer muito exame. Então, eles pedem muito mais exames por paciente comparado com a unidade que está verticalizada. Precisava fazer todos esses exames, essas não. Mas existe um conflito de interesse, onde o médico que está fazendo o pedido e a queixa clínica também é um médico que vai receber depois da Unimed por aqueles exames. E aí cai de novo naquela questão de trabalhar por produção. E não por resultado, não porque você está melhorando a qualidade de vida do paciente, sim, porque você fez mais ressonância, mais tomografia, e aí você vai acabar tendo um custo maior por paciente, consequentemente uma sinistralidade maior. O mesmo acontece no público. No Brasil varia por estado a estado, mas em média, 25% dos exames ninguém vai buscar. Tem estado que é 35%, tá? Para o Nordeste e Norte, a gente mapeou 35%. Sudeste, 25%. Ou seja, são bilhões por ano de recursos do contribuinte, onde os exames são realizados, muitas vezes realizados com qualidade, mas o paciente não vai buscar. Então, isso é uma ineficiência, não é fraude, ou é realmente um desperdício, né? E acontece tanto no privado quanto no público. Agora, pensando na questão de custo e como a telemedicina impacta isso, eu tenho muitos cases, mas por tempo eu vou citar um case aqui, que é quando a gente trabalha na plenitude, né? Então, uma população inteira coberta no município, por exemplo. Então, tem vários municípios que já trabalham com a gente há muitos anos, mas eu vou pegar 24 meses, o pré-pandemia e o atual, tá? Então, quando o município inteiro está trabalhando conosco, tem os dois lados, como a Sheila e a Márcia citaram, não existe só o online, tem que ter o presencial. Então, existe toda uma capacitação para os profissionais de saúde das unidades, que já tem no município, UBS, atenção primária, etc. Esses profissionais contam com uma retaguarda de tele-interconsulta, então vai ter um apoio do cardiologista, até do intensivista, para mudar protocolo de UTI. A gente faz muito tele-UTI, por exemplo. Capacitado esses profissionais, os pacientes que são atendidos são enviados para casa, aí sim monitorados pelo aplicativo. Mas tem os dois lados, está tendo o presencial para aqueles 15%, 20% que precisam, e os outros 80% estão sendo atendidos em casa. Então, como descentraliza, os esforços presenciais vão focar naqueles 20% que realmente precisam. Então, se eu pego um município, aí eu tenho case, até apoiado pela ONU e tal, 24 meses de trabalho, o custo de saúde por paciente, por cidadão, no caso, né, reduziu em 30%, mesmo considerando toda a questão de pandemia, e o maior impacto foi a redução da mortalidade por doenças cardiovasculares, que a gente conseguiu em vários municípios, de 25% até 41% foi o melhor que a gente conseguiu, ou seja, 12 meses de trabalho, caiu em 1/3 o custo para cuidar daquele cidadão e reduziu a mortalidade por doenças cardiovasculares em 41%. Quanto que custou esse processo como um todo? Eu vou falar um preço aqui, claro, que varia por cliente, tá? Mas só para dar uma ideia, a gente trabalhou em média R$2 por habitante por mês. Foi o custo necessário para fazer esse trabalho de ponta a ponta, claro que é um valor SUS, impacto social, não vai aplicar igual para todos os clientes, mas fica evidente aí que tem como reduzir 40% a mortalidade. Por quê? Porque antes os pacientes que chegavam nessas unidades de saúde, de atenção primária, eles eram imediatamente levados para o hospital maior. Não se tomava uma ação. Agora que
os profissionais da atenção primária estão capacitados em cardiologia e tem um cardiologista que vai entrar online e apoiar, eles conseguem ser muito mais resolutivos. Inclusive, muitas vezes, até aplicar um trombolítico, por exemplo, estabilizar o paciente antes de mandar para o hospital maior. E esse tipo de mudança não é só colocar o app de telemedicina para falar no vídeo. Não, eles foram treinados, agora tem um protocolo de dor torácica, mesmo numa UBS. E aí eles tomam essa ação e isso leva a essa grande redução aí por um valor bem competitivo. Então, são alguns exemplos de como tem que trabalhar os dois lados. Tanto o sistema de saúde tem que ser empoderado com essas ferramentas e treinado, e aí sim a população atendida por profissionais que estejam capacitados e ligar esses dois mundos. Senão eles ficam completamente isolados, e aí você não consegue trabalhar baseado em desfecho, porque você não mensura o desfecho. Aí uma vez que estão tanto a teleconsulta quanto o presencial dentro de uma mesma rede de dados, aí você consegue medir causa e efeito. Foram tomadas essas ações e elas levaram a uma redução de 41% de mortalidade. Está aí um exemplo. E aí entra muito o papel que, por exemplo, do PROCON, em geral, do mercado, de regular e acompanhar isso. Porque hoje a gente está muito pautado na LGPD. E no CFM, que foi bem superficial na definição no passado. O que eu acredito que deva acontecer é realmente um marco de telemedicina. E aí, especificando tudo, tem que ter criptografia, tem que respeitar a privacidade do paciente, tem que ter o consentimento do paciente para fazer A ou B, até para fazer uma pesquisa com farma, mesmo anonimizado, enfim, são especificidades que hoje não existem na LGPD, e isso dificulta, por exemplo, o PROCON poder avaliar se está tendo qualidade ou não, porque acaba sendo uma lei muito macro. A LGPD ela é muito abrangente, ela não é específica para a telesaúde, é que ela chegou no mesmo ano. Então, acaba que ela que está pautando muito do que pode ou não pode fazer em telesaúde. Mas eu acredito que vai existir, eventualmente, um marco específico de telemedicina. Queria uma palavra final de vocês, porque me parece que é uma questão aqui muito importante, que envolve e que pode ser um dínamo para a redução geral de custos e do aumento do acesso, que é a educação geral. Ou seja, o brasileiro, de maneira geral, não tem conhecimento de como ele pode cuidar da sua saúde, e o mercado, de uma maneira geral, ainda não conseguiu entender todas as possibilidades que existem para reduzir essas ineficiências que estão espalhadas pela jornada, pela cadeia de valor do cliente saúde. Gostaria de um comentário rápido de vocês acerca disso, começando com você, Capês, por favor. Em primeiro lugar, tudo o que for avanço e investimento em tecnologia tem o nosso apoio. Tudo que facilitar a vida das pessoas, tornar os acessos imediatos, permitir otimização de custos, controle de desperdício, controle de desvios e, ao mesmo tempo, impactar na redução de custos ao consumidor, tem o nosso aval, tem o nosso apoio, tem a nossa simpatia. Nós estamos acompanhando que, em matéria de seguro-saúde, de acordo com os levantamentos que temos feito, 30% são despesas burocráticas, 70% despesas de reembolso com operadoras ainda não muito claras. O consumidor não tem acesso com transparência a essa relação de despesas, que é o que nós queremos. Vai ter um reajuste negativo nos planos individuais agora, e nos planos coletivos não há nenhum tipo de regramento por parte da ANS. Tudo que for feito com capacitação, com responsabilidade, com compromisso com o resultado final, vai ter o nosso apoio. Queremos que as informações todas sejam passadas ao consumidor de forma clara, precisa, adequada e ostensiva, de maneira a não deixar nenhuma dúvida. Quais são os custos totais que ele vai ter? Quais são eventuais riscos de imprecisão num tratamento ou no outro? Como interagir, investir, aprender com as experiências dos países ditos de primeiro mundo, que já estão utilizando esse sistema, para que a gente consiga manter a boa qualidade da prestação de serviço de saúde privada no país. Total apoio do PROCON, com observações, e, é claro, estaremos atentos para orientar, corrigir imperfeições
E, em último caso, aplicar as medidas punitivas da lei, o que nunca é o nosso desejo, nunca é o nosso objetivo, principalmente numa época de pandemia em que é preciso aumentar o crescimento econômico, a geração de empregos, o recolhimento de tributos e o estímulo à atividade empresarial e à inovação tecnológica. Essa é a posição do PROCON. Muito bom, Capês, muito obrigado. Márcia, seu comentário acerca dessa vamos dizer, essa oportunidade que vislumbramos aqui de fazer com que o cliente tenha mais informações sobre o que significa o cuidado com a saúde e de que maneira a gente pode eliminar essas ineficiências que estão ainda presentes no sistema de uma maneira geral. Seu comentário, por favor. Primeiro que acho que a gente tem que praticar essa coisa do desenvolver o discurso e a prática da saúde e não da doença. Através da proposta de programas efetivos, né? Programas nós temos alguns programas que a gente batizou com alguns nomes, mas que, de forma geral, eles falam de cuidar dos clientes de forma antecipada e preventiva. Eu acho que uma coisa que deve contribuir muito com as operadoras, com as seguradoras, é uma utilização inteligente da ciência de dados. A gente precisa se apropriar da ciência de dados para gerar ações efetivas e direcionadas em termos de plano de ação das operadoras. Não dá mais para a gente atender por demanda ou atuar por demanda. A gente precisa estudar esses dados, a ciência de dados tem que ser a base, o alicerce para a tomada de decisões dentro das operadoras. Eu acho que o outro lado dessa balança é a expectativa dos nossos clientes, o timing deles de tolerância está caindo cada vez mais. Então, assim, aquilo que eu tolerava esperar, nós temos uma tabela lá, até X horas para agendamento de consulta, até X horas para exames especializados. Eu acho que aquela tabela está ficando obsoleta por si só, as pessoas não querem mais saber se existe uma tabela que diga que até X horas ou X dias eu posso ter tempo para localizar uma clínica, um exame ou um hospital. Eu acho que os timings precisam ser estudados e as operadoras elas precisam se aproximar para gerar satisfação do cliente. E, por fim, eu acho que o que garante uma balança equilibrada é a questão, e aí desculpem ser redundante, é o próprio equilíbrio entre o automático e o humano. Por mais que a gente esteja aqui falando de automação, de bot, de agente virtual, e cada operadora tem seu agente virtual, seus WhatsApp e tudo mais, o equilíbrio entre automático e humano não pode ser perdido de vista. Eu acho que esse é um aspecto que a gente... eu acho que é um dos maiores desafios das companhias nos dias de hoje, né? Porque quando você vai para um dos extremos, você perde. Você perde e você não gera valor para ninguém. Então, eu acho que são grandes blocos, lógico que por causa do tempo a gente acaba falando só de grandes temas, mas para quem estuda esse assunto, sabe que são aspectos que a gente ficaria horas falando sobre cada um deles, porque eles é que compõem esse ciclo virtuoso do atendimento de saúde à população. Né? E, no final, agradecer você, Jacques, pela oportunidade de conhecer essas pessoas e ouvi-las em primeira mão. Foi muito interessante, muito legal. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Rafael, seu comentário final, por favor. Eu ia comentar em relação à inteligência artificial, mas a Márcia já fez esse comentário, muito bem colocado, inclusive, esse equilíbrio. Hoje a gente vê muito, a gente aplica bastante inteligência artificial para priorizar exame, para atender primeiro aqueles exames que têm um infarto, que tem um AVC, etc. Então já é algo que por si só melhora bastante a eficiência. Mas eu vou terminar a fala com outro elemento que a gente não comentou muito aqui. Como a gente está falando de capacitar, de treinar, né? Temos bons exemplos aqui de como capacitar o médico, o paciente ser educado para poder ter essa alfabetização digital, vamos chamar assim, de poder usar essas ferramentas. Isso é um ponto relevante. Mas tem um outro ponto muito importante, que essa demanda agora vai crescer mais do que nunca, que são os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente. Né? Então, muitos dos médicos que a gente trabalhou, eles puderam ir para casa e fazer uma telemedicina de casa e atender a população. Mas as enfermeiras, as técnicas e as agentes de saúde, não. Elas ficaram na linha de frente esses últimos 18 meses, a maior parte sem férias, são 84% mulheres, são em torno de 3 milhões de profissionais de saúde desse perfil no Brasil, das quais 84% são mulheres,
e essas mulheres, em geral, ganham perto do salário mínimo, não participam do ciclo de decisão das clínicas que elas trabalham e trabalham com atividades muito restritas. O que a gente está vendo agora é, uma vez que essas técnicas, essas enfermeiras, são capacitadas em saúde digital, elas viram a referência, tanto da clínica quanto da comunidade. E elas passam a participar do ciclo de decisão, porque aí o dono da clínica vai falar, que equipamento eu compro? Nossa, eu consigo fazer telecardiologia à distância? Dá para atender o paciente via vídeo? E aí essa profissional, que muitas vezes estava, de certa forma, renegada ali nos ciclos de decisão, ela passa a ser a protagonista de todo esse fluxo de telemedicina. Essa linha de frente, essas 3 milhões de profissionais de saúde que estão ali, que não puderam ir para casa durante a pandemia e que o presencial sempre vai existir, vai depender delas. Então, eu vejo mais do que nunca uma necessidade de capacitar em larga escala esse profissional de saúde, que agora passa a ser uma enfermeira de saúde digital. E aí amplia o portfólio de modalidades. Uma enfermeira que antes trabalhava só com atenção primária, ela começa a fazer telecardiologia, teleneurologia, fazer exame de eletroencefalograma. E o que a gente vê de resultado nisso, além, obviamente, da melhoria do paciente em si, chega a dobrar o salário desses profissionais de saúde, reduz muito o turnover, então a retenção é muito maior, porque aí o dono da clínica não quer mais perder aquela profissional que está capacitada. E ela passa a fazer um portfólio muito maior de modalidades, parecido com os Estados Unidos, onde o enfermeiro é mais ativo, tem um rol maior de atividades, né? E a gente está vendo isso acontecer agora. Quem está lá na linha de frente são essas enfermeiras que vão ser as profissionais do futuro nesse mundo novo de saúde digital. Então, encerro por aqui. Agradeço, Jacques, o convite. É um prazer falar nesse painel cheio de cérebros aqui. Muito legal. E conta com a gente se precisar de novas interações aí, webinars. Foi um prazer. Sem dúvida. Sheila, por favor, seu comentário final. Serei super breve, Jacques, porque acho que é só bem complementar, já foi bem elucidativo aí o que o Rafael e a Márcia colocaram, e o que eu venho aqui, talvez a chancelar, essa questão do compartilhamento de dados, se fazer valer cada vez mais para a gente tirar as ineficiências da frente do fato de termos aí a utilização do ecossistema aberto de inovação, as startups, as scale-ups cada vez mais aí em voga, e as empresas privadas fazendo disso também hubs de excelência para que a gente possa utilizar, né, beber dessa fonte de dados de saúde, salvaguarda aí as questões de LGPD, que também precisam ser flexibilizadas e, de certa forma, tropicalizadas no país, para que a gente consiga, de fato, fazer gestão de saúde populacional e aí reduzir essas ineficiências que se dão muito no fato de os pacientes passarem muitas vezes no mesmo especialista, buscando um diagnóstico que nunca chega, né? Enfim, existe uma cadeia aí de irregularidade na assistência que está muito comprometida, e os canais digitais serão grandes facilitadores disso. Eu acho que um ponto importante é cada vez mais a gente levantar a bandeira de se ter no país, de fato, um registro eletrônico de saúde consolidado, que é o RES, se estabelecer um conjunto mínimo de dados a serem compartilhados com factibilidade para isso e segurança cibernética. A gente viu aí nesses dias um grande player de saúde privada tendo sua segurança cibernética corrompida. Estamos inseguros, né? A gente quer trabalhar cada vez mais digital, mas a gente viu que a gente tem ainda problemas, né? Então, eu diria que ecossistema aberto, interoperabilidade, conjunto mínimos de dados, segurança cibernética, mais do que nunca, e todos nós olhando para isso, e mais estímulo para as sociedades que tratam disso, como, por exemplo, a SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, todas essas entidades que estão preconizando o uso de dados para que a gente faça a gestão de nossa população de uma forma equânime e que, de fato, a gente tenha o tão sonhado acesso e o tão sonhado também desfecho clínico ideal para nós e para os nossos familiares e a extensão toda aí da população. Obrigada, Jacques, e Consumidor Moderno, aí pelo fórum, por conhecer a todos vocês aqui. Espero que a gente continue essa discussão num momento ainda mais profundo, porque é muito rico o tema. Sim, iremos explorar isso muito, inclusive na plataforma Consumidor Moderno. Peço a todos que acompanhem. Conto com vocês para nos ajudar a dar continuidade a essa discussão maravilhosa. Aprendi muito com os 4 cérebros gigantes que puderam me acompanhar nesse painel. Fernando Capês, muito obrigado. Rafael Figueiredo, Márcia Regina, Sheila Mitty. Foi excepcional, estou muito feliz. Espero que essa felicidade seja compartilhada com todos
com toda a nossa audiência, com os participantes da Era do Diálogo, e, claro, convido todos a continuarem assistindo o nosso evento. Até a próxima. Obrigado.